Bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, vamos debater hoje principalmente os assuntos relacionados ao setor portuário. Para o último Agenda do Porto do ano, já que na próxima sexta-feira exibiremos uma entrevista com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, recebemos Mike Seeley, gerente-geral da Stolthaven Terminais. Mike, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é um grande prazer, principalmente pelo último programa do ano, que eu espero que seja de interesse de todos os seus telespectadores. E também o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Nathalie, bom dia, Mike, bom dia aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade única estar aqui debatendo assuntos sobre o nosso Porto de Santos, a nossa joia. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. A agenda do Porto desta sexta-feira será diferente. Neste programa, a intenção é fazer uma retrospectiva dos fatos que marcaram o setor em 2017. E nós vamos começar pelo tema mais atual, o aumento de 3% para 5% sobre as atividades portuárias do ISS no Cais Santista, pelas prefeituras de Santos e Guarujá. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores das duas cidades e deve passar a valer a partir de abril de 2018. Wagner, o Porto pede competitividade com essa aprovação? Sem dúvida, Nathalie. Esse aumento que foi, na minha concepção, de mais de 50%, né, de 3 para 5, vai trazer impactos negativos nas nossas exportações, porque aumenta o custo logístico, né? Hoje, para você ter uma noção, uma tonelada de soja, para ser feito o transporte dela, e até a entrega no seu destino, dentro de um custo de $400, 120 é relacionado à logística, né? Então, esse aumento do ISS com certeza vai ser repassado para toda a cadeia. Me parece, e eu não tenho ainda 100% de certeza, mas tenho 99,99%, que esse aumento meio cartel, porque foi feito por Santos e Guarujá quase que ao mesmo tempo, não foi pensado. Não deixaram opções, inclusive, para os usuários do setor de porto poder trazer sua carga por uma margem ou por outra. Até porque é deixado livre essa questão do ISS para os estados justamente para fomentar a competitividade, né? Então, eu acho que foi um pouco despreparado ser tomada essa atitude no momento em que a economia está tentando retomar o seu fôlego e repassar esse custo, que para mim é de uma perda de receita. Como eles perderam receita na arrecadação, eles estão querendo passar essa conta para os terminais. Cobertor curto. E da pior forma possível, porque é um setor que emprega, que contribui para a economia da região, e eu acho que foi muito precipitado sem participar, principalmente os terminais. Faltou diálogo, na opinião de vocês, Mike? Sem dúvida nenhuma. Isso foi colocado para nós de uma hora para outra, não deu oportunidade de podermos dialogar. Não existe, digamos, intenção nenhuma de permitir que nós pudéssemos dar opções. Tentamos dar opções, no caso. Chegou até a haver uma reunião com o prefeito de Santos solicitando... Eu participei dessa reunião com ele. Solicitando 4% e não 5%, exatamente, né? não 5% e tal, mas mesmo assim foi irredutível. Com as justificativas que eu acho que não são justificativas aplausíveis. Ele demonstrou para nós aqui que toda a gestão dele é uma gestão fantástica. Foi muito bom. Se é fantástica, então não precisa recorrer a esses recursos. Tal. Depois dizia que os recursos serão usados para melhorar a entrada de Santos, para a entrada do Porto. Bom, a entrada da cidade de Santos não é a entrada do Porto. A entrada da cidade de Santos, para quem sabe, é para Santos. Agora, se ele quiser melhorar para a entrada ao lado direito, que seria a Avenida Nossa Senhora de Fátima, tudo bem. A entrada de Santos é pela Alemoa. A entrada de Santos é do governo do estado, através do sistema SAI, e governo federal, que é realmente a entrada do Porto. Então, eu não vejo aí realmente justificativas. Nós demonstramos para ele a última audiência pública, de qual eu participei também. Foi até um pouco tumultuada pela participação de sindicatos que tumultuaram E o engraçado foram sindicatos defendendo o aumento, sindicatos de trabalhadores
né, defendendo um aumento que pode, gerando perda de competitividade, fuga de carga, impactar na cadeia de postos de trabalho, número de postos de trabalho. Correto. É um equívoco total. Quando eles diziam que estavam contra que nós temos lucro, tem que entender, a sociedade tem que entender que qualquer atividade tem que ter lucro. Nós não estamos discutindo o lucro, nós estamos discutindo o custo Brasil. Wagner colocou muito bem a posição. Na área nossa de líquidos a granéis, onde passa hoje em dia grande parte do diesel importado, porque a Petrobras não pode realmente produzir no Brasil, vai aumentar o preço. Vai aumentar o preço. O que vai acontecer? Esses próprios pessoas que foram lá, bateram o bumbo, tal, aquela coisa toda, vão pagar mais caro. O trabalhador do próprio porto que tem o seu caminhão no Vira, etc., tal, que já ganha uma margem mínima, ele vai pagar mais caro. Então, eu acho que houve uma falta de sensibilidade total, houve uma falta de conhecimento. Eu me admira muito o próprio secretário de Portos, que é uma pessoa que vem de entidade privada, e ele mesmo, na indústria que ele trabalhou, a indústria fechou, ele não tem a sensibilidade, ainda determinando que nós não tínhamos, que nós não apresentávamos para eles dados positivos, tal. Nós apresentamos dados positivos, foi contratado pela Sopesp um estudo de viabilidade, onde foi demonstrado na audiência pública, mas mesmo assim houve a total intransigência, a total inflexibilidade do poder municipal. Eu espero que com muita sabedoria, depois quem sabe aí do Natal, o nosso prefeito entenda um pouco que o que ele está fazendo, ele pode estar fazendo benefício para, digamos, o caixa dele. E imediato, né? De imediato. Não está ajudando a cidade, não está ajudando. Nós acabamos de melhorar um pouquinho o crescimento do país, existem possibilidades de crescimento no ano que vem, estabilidade econômica. Permitam que começamos a respirar, para que depois, então, a gente não venha a dizer que houve um retrocesso. Será responsabilidade das autoridades se por acaso nós tivermos qualquer perda de empregos e coisas por aí. Até já me foi informado que possivelmente poderia haver algumas reações de alguma atividade aí durante a chegada dos turistas na cidade. Sim. Então, é bom já estar preparado para botar as barbas de molho. Mike, além da falta de diálogo que foi alegado pelas empresas que de fato movimentam o porto, fazem o porto acontecer, há uma outra questão bastante delicada, porque foi um aumento proposto e aprovado pós aprovação de orçamento dessas grandes empresas, né, desses grandes terminais. O que certamente aconteceu na Stolt. Né? A Stolt já havia fechado o seu orçamento para 2018 quando foi surpreendida por esta notícia. Como fica o orçamento em 2018 com essa aprovação? Olha, o orçamento, o impacto de 3% para 5% realmente é 67%. Brutal. Nós vamos ter que assumir, porque como isso não estava dentro dos nossos orçamentos, nós vamos ter que absorver isso daí. Absorvendo isso, obviamente vai impactar toda a nossa atividade. Qual será o impacto? Nós temos previsões, eu já disse aqui uma vez que as previsões nossas eram mais ou menos de 300 milhões de reais de investimentos. Nossos investimentos agora já são de 50 milhões, estamos trabalhando, trazendo emprego, gerando riqueza para a cidade. Eu estive na Stolt e vi de fato os investimentos, as ampliações. Muito bem, então o próximo investimento, que não é somente nosso, mas investimento do setor ali na área da Lemoa, que seria também de mais uns outros 300 milhões, quase 600 milhões, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos tirando o pé do acelerador. Conclusão? Revendo. Vamos rever, vamos ver o que vai acontecer até abril. Depois de abril nós vamos então entender. Existe uma necessidade fundamental de novos estoques estratégicos para a própria indústria química que vai crescer, para o desenvolvimento também dos estoques estratégicos energéticos e tal. A cadeia todinha vai sofrer. Por quê? Por uma decisão intempestiva, que eu chamo incorreta, que poderia muito bem ter sido discutida, podia ter sido conseguida um acordo que nós até oferecemos, e existe também possibilidades até de justificação entrar na justiça com essas atividades. Era isso que eu ia perguntar.
existe a possibilidade de judicialização disso. Sem dúvida. Né? Todos esses processos, esses movimentos que o governo faz no sentido de aumentar impostos e principalmente quando ele se aumenta sem levar em consideração base, né? A gente tem índices que controlam os aumentos. Né? Esse aumento, por exemplo, extrapolou. Vou dar um outro exemplo. O aumento do IPTU em São Vicente extrapolou aquilo que é permitido e que é a regra, que é o índice definido pela inflação normalmente. Né? Então eu vejo que há grandes riscos de uma judicialização. Processos são travados, são parados. E não só por isso, porque realmente há base legal para isso. O aumento ele foi maior do que qualquer índice que a gente tenha hoje de controle. Eu acho realmente que o que tem que ser vista essa decisão, até porque, como eu disse, parece que foi uma coisa de cartel, né? Foi aumentado em Santos e logo na sequência no Guarujá, ou seja, eles não pensaram... A Câmara do Guarujá, diferente de Santos, chegou a demonstrar um certo freio para análise, né? Tá certo. De Santos foi aprovado em primeira e em segunda votação sem nenhuma ressalva. Guarujá não, Guarujá houve um momento de discussão, houve um momento de análise, no entanto acabou sendo aprovado por 17 votos a favor, 16 votos a favor. Mas é o famoso tiro no pé, porque isso vai acarretar no maior problema. Os usuários do Porto de Santos perderam opções. A partir do momento que nós temos as duas margens praticando o mesmo valor, o que vai favorecer a tomada de decisão de um importador de escoar sua carga por aqui é o custo. E se o custo aqui Paranaguá, né? Pertinho. E se o custo aqui for alto, é como o Mike bem coloca, às vezes não tem segredo, a conta vai chegar e alguém vai ter que pagar, ponto. A minha preocupação é se essa conta não vai ser paga pela relação Porto-Cidade, né? Que tipo de impacto essa conta pode gerar na relação Porto-Cidade, que é uma relação que precisa ser melhorada, que precisa ser consolidada e que já é bastante, a gente pode dizer, desgastada. A conta chega ao usuário final, não tenha nem dúvida. Isso aí não tem discussão. Eu falo, o exemplo típico, digamos assim, nas comunidades, hoje em dia, graças a Deus, nós podemos, as crianças, ter a sua pasta de dente para escovar os seus dentes de manhã cedo. Sim. O que vai acontecer? A pasta de dente vai subir o preço, porque o sorbitol é importado, o sorbitol, que é um composto realmente da pasta de dente, não é produzido no Brasil, ele é importado, ele passa pelos terminais, consequentemente, incremento de ISS, incremento de custo final. Né? Falando sobre competitividade, onde as autoridades dizem que todos os outros portos já têm 5% e tal, são portos que não são diretamente competitivos com o Porto de Santos. O Porto de Paranaguá é o porto que atualmente compete com o Santos, 3%. Perfeito. Aumentou já a sua capacidade produtiva em 23%. Sim. Estão havendo vários investimentos. São vários investimentos. Bateram recordes. Então, eu digo aqui que nós temos que tomar muito cuidado. Já todo o sistema cafeeiro, que era grande tradição no Santos, o Wagner conhece muito bem isso daí, hoje em dia nós temos uma empresa só, que é a Dínamo, que trabalha aqui. O resto é tudo no interior de São Paulo, já faz o trabalho de lá. Então, aqueles que criticam, aqueles que estão olhando, aqui eu faço um apelo ao pessoal que está em casa, as esposas, os trabalhadores também, conversem com eles, não é somente reagir contra questões assim que trazem benefícios também, é reagir adequadamente para que, então, a sociedade como um todo se beneficie. Nós não temos nada contra a necessidade de balanço econômico. Perfeito. Balanço econômico faz parte, mas adequadamente, conversado. Nós estamos numa democracia, né? A democracia é muito interessante porque permite o debate aberto. Nesse caso, não houve debate aberto. Houve imposição, e imposição não traz nenhum benefício. Nenhum benefício. A relação Porto-Cidade vai ser atingida diretamente, né, Wagner? Eu vejo que, por exemplo, o Mike muito bem colocou essa questão de conversarmos esses aumentos, né, à mesa, com as pessoas do nosso dia a dia, porque realmente gera um impacto. Às vezes fala, aumentou tanto, mas o que significa isso? Significa que tudo vai ficar mais caro para você. Tudo que você compra, que eventualmente use subsídios importados ou exportados, vai encarecer. Porque essa conta ela vai ser repassada para o usuário final da ponta. E não é encarecer em 2%,
2%, é encarecer em 67%. 67%. Então, assim, às vezes eu me assusto muito quando eu não sou economista, mas eu me assusto muito quando eu vejo os números do governo dizendo que a inflação está controlada. Meu Deus, como assim? A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa debater. E outra coisa, não é culpa do... Porque às vezes a gente tem isso, né? O ente público faz um aumento desse, repassa para o ente privado e aí as consequências acontecem. Demissão, uma série de coisas. Primeira coisa que o trabalhador pensa, o meu empregador me mandou embora. Mas peraí, quem gerou essa situação, quem criou isso... É a análise da cadeia, né? Foi uma ação inconsequente. Por isso que eu digo, aqueles que nos representam têm a responsabilidade de conhecer todos os segmentos que a sua cidade é capaz de prover para o município. Eles são os primeiros a ter que pensar na harmonia de todos os nichos que operam dentro da sua área. Wagner, você colocou muito bem, e eu quero refazer o seguinte, o Porto de Santos gerou nos últimos 10 anos, desculpe, 3 bilhões de reais, de qual desses 3 bilhões de reais, somente 6% retornou inversamente ao Porto de Santos. Então, se o Porto de Santos tivesse capacidade, obviamente, de ter uma participação maior, eu recentemente, numa apresentação minha em Brasília, com o pessoal da ANTAC, da CEP, eu falava muito sobre a descentralização das atividades portuárias. Eu dizia que a minha tese é que se deveria colocar 50% dos recursos fique na União para serem desenvolvidos em outras atividades. 50% no município. 50, eu não digo nem no município. 25 e 25, 25 né? e 25. 25 no estado e 25 no município. Só que também, olhando aqui, os nossos representantes... Não brigam por isso. Os nossos representantes da região, políticos, não lutam por isso, não estão lá lutando por isso. Exatamente. Se nós tivéssemos 25% alocado aqui a Santos, nós não estaríamos aqui discutindo essa questão do ISS. Bem colocado, Maria. Bem colocado. Estamos sempre com o Pires na mão lá, pedindo dinheiro para o Estado. Então é por aí que não funciona. Nós temos que lutar, os nossos representantes têm que estar lá, têm que lutar pela região e não ficar lutando só por questões de poder. Partidário. Né? Partidário. É isso mesmo. Eu acredito que, e isso é uma tese defendida por muitos especialistas, só a descentralização é capaz de permitir que o Porto seja de fato competitivo. Sim. Porque senão a gente vai continuar produzindo e gerando bilhões e ficando com esmola. É muito importante a gente entender que há um custo para que você possa manter toda essa estrutura que a gente fala de porto, né? Veja bem, você tem que manter a pavimentação adequada, você tem que manter a segurança, isso tudo o Estado precisa prover. Porém, dentro de uma série de legislações, o primeiro responsável por essa ação é o município. Só que o município, como o Mike bem colocou, o caminho do dinheiro ele é totalmente controverso. Ele primeiro sai daqui, vai para o Estado, para depois voltar para o município. Isso gera problemas, isso gera conflitos, isso gera... E volta muito pouco, né, Isso gera politização de recursos, Nathalie. Isso é impensável. Como uma região que gera tantas riquezas precisa voltar para o seu patrão e dizer assim, olha, me dá dinheiro, o meu dinheiro que eu te dei, para eu poder reinvestir. É direito. Sabe? Então a gente vive um momento de realmente a gente precisa pensar, gente. O nosso país não está andando da forma que precisa. A pirâmide está invertida. Está invertida. Né? O Estado precisa sair dessa ação de eu sou o grande irmão, o que olha tudo, o que faz tudo, e começar a descentralizar. E o município precisa parar de se ver como patinho feio, Exatamente, né? Porque o município é o grande gerador de divisas, é o grande gerador de riqueza. Cada município individualmente é capaz de gerar riquezas que formam esse todo. Então é muito importante que as coisas comecem a mudar. Então, gente... 2018 tá aí. 2018, depois desse debate todo, o final da moral da história é o seguinte, votem melhor. Não votem nos mesmos, procurem olhar os seus candidatos e votem melhor. Porque no fim das contas, aquele ditado é muito verdadeiro. Cada povo tem o governante que merece, porque somos nós, no frigir dos ovos, que os elegemos. E abrimos o segundo bloco, dando espaço para as notícias da região. A Secretaria de Finanças de Santos disponibilizou um programa de refinanciamento que vai até o próximo dia 27. Veja só. Se você mora em Santos, está com dívida de IPTU, ISS ou alguma licença, esse é um bom momento para colocar as contas em dia. Essa é a última semana que a Prefeitura vai conceder desconto de 70% sobre o valor da multa e dos juros para quem aderir ao Refis. Ao meu lado está o Maurício Franco, ele é secretário de Finanças do município. Olá, Maurício, explica pra gente o que significa o Refis, como é o programa.
O Refis foi lançado esse ano e previa que pagamentos à vista fossem feitos até 30 de junho. Pagamentos parcelados terminam em dezembro. Então nós estamos aí nos últimos dias, praticamente na última semana, para fazer adesão e pagar agora em parcela única com o desconto de 70% de juros e multa. E quem está com esse débito, o que deve fazer? Onde procurar? Onde ir? Tem basicamente duas opções. A pessoa pode procurar o Poupa Tempo, na João Pessoa, 246, ou pode fazer diretamente no site da Prefeitura, na opção da dívida ativa e adesão ao parcelamento. Quais são os documentos necessários? Ele precisa ter o documento, o número de inscrição, porque pode ser débitos imobiliários ou débitos imobiliários. Pode ser o número de inscrição desse débito. E aí coloca o preenchimento no site da Prefeitura, ele já vai gerar automaticamente um boleto para pagamento. Ou levando os documentos tanto da dívida imobiliária quanto imobiliária, direto ao Poupa Tempo. E até quando o devedor pode aderir a esse programa? É importante, o prazo é dia 27 de dezembro. Então, até o dia 27 de dezembro, ele faz automaticamente a adesão e no mesmo momento o pagamento. Muito obrigada pelas informações. Vale lembrar então que o site da Prefeitura é santos.sp.gov.br e o endereço do Poupa Tempo é Rua João Pessoa, número 246, aqui no centro de Santos. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Ione Furukawa para a Santa Cecília TV. Esse é um grande reflexo, e aqui eu divido com os meus amigos de bancada, é um grande reflexo do descrédito que a população tem hoje pela classe política. Paga-se muito imposto. O Brasil é um dos países que mais se paga imposto e não se vê retorno. Então, o que a população está fazendo, optando por fazer? Não pagar imposto. Exatamente isso. É uma revolta. Já estamos entrando num estado de revolta, infelizmente. Quando você paga o imposto e você não vê um retorno, quando você pega seu filho doente, leva numa policlínica, não é atendido, você vai sair com seu carro na rua, passa em cima do buraco, estoura seu pneu, você tem que tirar ainda dinheiro do seu bolso para pagar. Você vai sair para a praia com seu filho, é assaltado. O povo está cansado, gente. E aí a conta, aí a conta acaba indo para a atividade que movimenta não só a região, mas é responsável por grande parte do PIB do país. É exatamente isso. Eu acho que nós temos que fazer uma reconsideração do que é viver numa municipalidade com o governo, mas governos assertivos, governos que realmente se preocupem, e não somente na questão de dar, digamos assim, empregos a esses que ajudaram na sua eleição, né, que são os cargos comissionados, por mais que o prefeito disse que reduziu, não reduziu ainda suficientemente. Isso é uma questão de custo também, e a população, no fim, acaba pagando por essas questões de interesses político-partidários. Tem que parar com isso. Vocês que estão nos assistindo, vote consciente, mude, tenha coragem de mudar, né? Vamos para frente, não mais também no passado. Vamos para frente. Brasil tem que ser repaginado e nós temos que realmente dar uma outra condição de vida aos pequenos que vêm por aí. É isso aí, aos pequenos que vêm por aí. Vamos falar de dragagem, porque certamente esse foi um assunto que mexeu com o setor em 2017. Está sendo proposto um novo modelo, aliás, o mais citado é o de condomínio. A minha pergunta para vocês, é o modelo ideal e o governo já está consciente de que não tem mais capacidade e não tem mais condições de gerir com qualidade o serviço? Já se convenceu? O governo já se convenceu, tanto é que o governo já propôs que nós fizéssemos aí um grupo de trabalho dentro da SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários, junto também com as outras, com a FENOP também, que é a Federação Nacional dos Operadores Portuários, com as associações que integram também os operadores de contêineres, os operadores dos terminais de líquidos a granéis, aonde nós estamos nesse momento propondo, estamos fazendo um estudo bem detalhado tal, e propor que nós vamos então fazer a parte da privatização. Nós temos já um modelo que pode reduzir o custo em 22%. Mas o X da questão é exatamente esse. Vejam só, o custo que hoje em dia é pago pela dragagem, ele não é totalmente somente dragagem. Ele é um custo que também é usado que é errado, que é usado para certas
digamos, despesas dentro da Codesp. Então, como é que faz isso para que a Codesp não tenha realmente um problema deficitário, impacto, né? Um impacto nisso daí? Então, nós temos que primeiro olhar nisso, o governo então deve ver essa parte, né? O governo deve cobrir isso daí. Como eu já disse hoje, a Codesp já entrega ao governo praticamente nos últimos 10 anos 3 bilhões de reais. Por favor, resolvam esse problema. A Codesp não pode mais continuar sendo somente um zelador de condomínio. Ele tem que ser um participador, ele tem que ser realmente o gestor da questão, né? Operacional. O gestor. Nós temos que voltar a ter atividades com o CAP também. Nós temos que ter uma gestão, eu digo assim, de administração profissional, com gestores profissionais, né? O próprio presidente. Iniciativa privada, né? Então, visão de iniciativa privada. O grande esforço que o presidente da Codesp está fazendo, o caro amigo Alex, de qual eu cumprimento aqui hoje, está muito empenhado nisso. Sim. Mas o suporte lá em Brasília, lá em cima, tá difícil, né? Tá difícil. Eu me arrisco a dizer que os últimos presidentes da DOCAS, da Codesp, sofreram muito, porque eles realmente não tiveram flexibilidade para se movimentar e fazer as ações que os usuários do condomínio... O Alex tem sido bem corajoso, né? Sim, que os usuários do condomínio já pleiteiam, né? Veja bem, eu acho que esse é um assunto, se você me permite fazer uma retrospectiva, Nathalie, que vem desde 2016, até um pouquinho antes, 2015, porque está todo mundo sofrendo com isso há longos anos. Eu acho que o ápice foi 2017, né? 2017 tivemos muitos problemas. E realmente essa está sendo uma vitória, porque eu sou meio São Tomé agora, eu só acredito vendo, né? Graças a Deus, temos pessoas como o Mike e outros gerentes de terminais que são pessoas que estão interessadas em transformar o condomínio logístico em realidade, participando, brigando e fazendo os estudos necessários para que isso aconteça. Então eu vejo com bons olhos, a gente chega no final do ano não tão bom quanto eu gostaria de já ver a definição, né? Para que já em 2018 a gente tivesse os terminais operando a questão da dragagem, como é no mundo todo. Sim. Tá? Isso não é algo que Santos está tentando inventar, para que se tenha uma autonomia e se pare, pelo amor de Deus. Eu espero que depois de 3 anos a gente não volte em 2018 a ficar falando que houve uma judicialização e que a dragagem parou de novo. Parou de novo, o calado reduziu, a batimetria não foi feita da maneira que deveria ter sido feita, né? Porque o próprio presidente da Codesp, em entrevista aqui comigo no Bom Dia Baixada, deixou muito claro: a dragagem é questão de sobrevivência do porto. Sim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje em dia nós temos embarcações cada vez maiores, temos necessidade de agilizar o que nós chamamos, o termo técnico, throughput, que é a entrada e saída dos navios mais rapidamente. Nós temos navios que ficam sentados lá fora porque o berço não tem profundidade suficiente, então ele tem que ir fazer uma descarga num outro berço para poder depois ir para o outro berço, então não tem uma continuidade, uma rotatividade fluida das atividades dos navios dentro do porto, e isso prejudica o Porto de Santos. Eu não entendo, eu não consigo entender um porto com a capacidade do Porto de Santos, o maior hub, o maior porto da América do Sul, tratado como se ele fosse de segunda categoria. É verdade. Eu não entendo o governo central nisso, eu não entendo porque o Porto de Santos tem que sofrer dessa maneira. Não dá para ficar na zona de conforto de que ele está estrategicamente localizado, porque essa é a zona de conforto. Né? Muito bem observado essa questão de prestação de serviço. Os portos eles são classificados pelo seu nível de prestação de serviço ao redor do mundo, né? E Santos tem caído vertiginosamente nessas posições. A gente não pode mais ficar... o Estado tem que entender que a função dele precisa ser, como diria o Maxwell, legislar, arrecadar e fiscalizar. Ponto. Ele não pode querer ir para execução, porque se ele for para execução, ele não tem métier e não tem braço para fazer isso. Então está na hora da gente mudar isso, e eu acho que a dragagem vindo para o condomínio vai ser uma amostra muito acertada de qualquer um que esteja no governo, seja agora ou em 2018, de que as coisas estão começando a melhorar. Mike, a tua expectativa é que pelo menos até o primeiro semestre de 2018 a gente já tenha definido, em definitivo, o novo modelo de dragagem? Nós temos um problema aqui na mesa. Eu também sou meio São Tomé. Mas sendo um ano de eleições, é verdade. Eu acho que nós vamos andar não a passos tão acelerados como seria de interesse. Estamos bem avançados. Eu não quero ser negativo, mas, como digo, eu espero realmente ver a reação do governo.
Nós realmente estamos entregando os estudos serão entregues, agora nós temos que ver a vontade política, Sim. né? Muitas vezes eu falo da engenharia política, né? Então, se houver uma resposta do governo para com todos os estudos, os EVTS que nós apresentamos e todas essas questões, eu acho que nós vamos avançar. A única questão é exatamente essa que eu coloquei, que é um ano de eleições, então, nesse ano de eleições, as coisas às vezes não trabalham diretamente para a atividade, enfim, e sim para uma atividade de eleição daqueles que estarão na posição. Por isso que é importante saber quem você está elegendo. Sem dúvida. Além do mais, que esses que serão eleitos trarão aqueles ministros, etc., Sim. na posição nova, de qual terão que novamente aprender tudo aquilo que já estava na bancada. E outra coisa, se me permite não me alongar, sobre a visão realmente o governo deve ter programas, não de 4 em 4 anos, programas de 10, 20, planejamento, 30, planejamento a longo prazo. Planejamento a longo prazo, independente de partido político que esteja no poder. Exatamente. Esse tipo, por exemplo, operações portuárias, que são operações estratégicas, né? Aeroportos, estradas de rodagem, ferrovias, hidrovias, que nós estamos começando a discutir um pouco mais sobre hidrovias agora, que é uma questão que já... Está atrasado, né? Atrasado. Bem atrasado. Atrasado, porque lá nos anos 57 e tal, começou a se dar prioridade só para a estrada no Brasil, né? Quando já na Europa ou nos Estados Unidos já se usava isso daí. Então nós estamos um pouco atrasados, mas é o grande potencial, principalmente para a região aqui. E principalmente, para nós conversávamos um pouquinho antes aqui, principalmente na parte retroportuária, que seria a grande parte ali da Baía de São Vicente, por trás ali do Mar Pequeno, para distribuir cargas para aquela área. Criar empregos. Ou seja, é uma região que está ociosa e que tem grande potencial. Sem dúvida, com potencial para tirar uma quantidade enorme de veículos das ruas, contribuir positivamente para a relação porto-cidade, porque a partir do momento que a gente tira esses caminhões de grande porte da circulação urbana, a gente está trazendo melhorias para o meio ambiente, para a qualidade de vida das pessoas e principalmente gerando divisas, que eu acho que esse é o grande objetivo de cada governo, é tentar pensar em soluções que sejam sustentáveis para trazer benefício para a sua população. Sem dúvida nenhuma. O pré-candidato, inclusive, à presidência da República, Ciro Gomes, esteve aqui em Santos há algumas semanas e, ao qualificar o Porto, ele disse que, eu vou usar até as palavras que ele usou, abre aspas, que a administração dos portos no Brasil está entre desastrosa e criminosa. Eu concordo com as duas palavras. E ele defendeu, inclusive, a administração por profissionais da área. Eu concordo com as duas palavras. Agora, a gente já ouviu outros governantes falarem a mesma coisa. O problema é, quando se senta naquela cadeira lá, na principal cadeira da nossa democracia brasileira, todos esquecem o que tem que ser feito, né? Porque você precisa jogar um jogo que é diferente. Então, eu vejo com bons olhos, se o candidato a presidente começar a pensar no Brasil como realmente não o mandatário que fica segurando divisas, que recebe os recursos, e dividir a gestão dos recursos e dos serviços que são prestados, e realmente ele está começando por um caminho muito bom, porque ele vai quebrar metade da burocratização que existe hoje. Então, eu acho que ele está correto. As duas palavras que ele usou definem muito bem o meio que a gente está falando da nossa questão portuária. É isso mesmo, né, Mike? Olha, eu tenho que assinar embaixo. Nós temos que mudar a visão de centralização, de Estado, que o Estado é o gerador de toda a capacidade da nação. Ao contrário, o Estado tem que se preocupar com 4 fundamentos municipais: segurança, infraestrutura, saúde, educação. Isso é o fundamental. As outras devem ser feitas por atividades empresariais independentes, não que não tenha controle, que tenha esse controle do governo central, sim, sem dúvida. Gestão. Agora, que você não tem que fazer tudo, tem que acabar com a ineficiência do Estado. O Estado não produz, o Estado não consegue produzir. A burocracia, a velocidade da máquina do Estado comparada com a velocidade da livre iniciativa, da livre empresa, é uma disparidade total. Sim. Hoje em dia tudo é tão rápido, hoje em dia não tem mais essa capacidade de você ficar esperando. O ideal é que a gestão pública seguisse o ritmo da iniciativa privada, né? Exatamente, e pode, porque tem gente capacitada. Tem pessoas que conhecem, tem técnicos habilitados, tudo. O que acontece? Se envolve na política, trava tudo. Então nós temos que, como eu acabei de falar hoje aqui, mentalidade nova, nós temos que
ir para um novo Brasil, um Brasil que daqui para o futuro, para os pequenos, repito novamente, minha preocupação é isso. Minha preocupação hoje em dia não é somente comigo, é com meus netos, são com meus filhos, são esses que estão aí que por vir, devem vir a um Brasil novo, varonil, um Brasil de esperança. Né? Um Brasil crente, né? Um Brasil que acredite, né? Sem Porque dúvida. hoje a gente não... Hoje o brasileiro, quando você fala de Brasil, o próprio brasileiro não defende o seu país, né? E outra, Nathalie, a gente precisa de fato de direito ser menos preguiçoso, né, gente? Vamos lá, vamos parar com esse complexo de vira-lata e dizer que lá nos Estados Unidos isso funciona, lá na Europa funciona. Mas por quê? Pode funcionar também, Funciona, porque brigaram muito. Vamos falar um pouquinho aí da questão da Previdência, sem querer entrar, não é no assunto do Porto, também impacta diretamente. Tivemos aí votação da Previdência na Argentina, passou, o povo foi para a rua. É um assunto complicado, se envolveu. Então a gente também precisa sair um pouquinho do berço esplêndido e parar de dizer das nossas experiências que porque lá é tão bom e pensar que aqui é muito bom. O Brasil, para mais uns anos, será o grande celeiro do mundo. Vai alimentar o mundo todo. Então já alimenta uma grande parte. Então, gente, vamos parar para pensar que país nós queremos para frente. É isso aí. E chegamos ao último bloco do programa. Hoje, o Agenda do Porto faz uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram o setor em 2017. Estão comigo Mike Cili, gerente-geral da Stolthaven Terminais, e Wagner Pereira, consultor portuário. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Nesse bloco, eu queria falar um pouquinho sobre a integração dos modais, né? A gente citou rapidamente, em uma das suas respostas, muito bem colocada, inclusive, Mike, a questão da necessidade de se discutir a possibilidade de deixar de ser rodoviarista, né? Nós fizemos uma escolha lá atrás, isso não significa que essa escolha tenha que perdurar, até porque a gente não tem mais condição de, né? A Codesp começou a discussão sobre o projeto de hidrovias, do uso da hidrovias. Vocês acreditam que esse seja realmente um novo momento para o Porto de Santos? Embora atrasado? Bom, um bom momento, eu diria, porque nós temos que realmente começar a olhar novos modais, a integrar os modais. Um sistema, ele trabalha com modais integrados. Tem que ter o modal hidroviário, o modal realmente portuário e o modal da estrada de ferro com a estrada de rodagem, né? Porque eles trabalham muito paralelo, porque você tira a carga também de um modal e pode colocar no outro em centros de distribuição interioranos. Então eu acho que é um momento muito grande, eu digo para a região fundamental, que nós podemos com isso também agilizar um pouco mais áreas que estão hoje obsoletas, áreas que podem até ajudar um município. Eu digo São Vicente é um município com grande potencial ali. Nós teríamos que, obviamente, fazer um pouco de trabalho de infraestrutura, subir as pontes para que as barcaças com os contêineres possam navegar, mas já se poderia fazer, por exemplo, transporte de uma margem direita para uma margem esquerda e vice-versa. Claro. Isso aí já ajudaria também com pontos de distribuição. Então, eu acho que é um momento que tem que ser feito, é um momento oportuno, nós temos que, isso é o futuro, não tem como não partir para isso, e eu espero que isso aí realmente comece a obter um pouco mais de força, de discussões, para que quando for se consolidar, seja feito corretamente. Não se dê um passo para trás, para depois dar dois para frente, aí dar dois para frente, dar um para trás, e novamente fica nesse imbróglio de rola-rola e não sai nada e nós perdemos o tempo, né? Falando então, em passos para frente ou para trás, o Porto de Santos vai começar a exportar gado, né? Garrotes. A gente teve aí uma experiência de 27 mil garrotes que foram embarcados para a Turquia e já tem pelo menos mais um embarque confirmado. Na opinião de vocês, isso andar para frente ou andar para trás? Totalmente para trás. Veja bem, nós falamos de um porto automatizado, falamos de um porto sem intervenção humana e nós estamos falando de um processo que era feito aqui nos anos 50. Né? Então, a quem interessa você transportar carga viva para o Porto de Santos?
Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Porque não pode ser que se interesse ao munícipe, que tem que conviver com os resquícios dessa operação, e eu estou falando de resquícios orgânicos. Você tem que ter um controle de pragas, uma série de subprocessos envolvendo o carregamento de animais de carga viva, que eu não sei se a gente está preparado hoje, porque nós deixamos para trás essa fase. Hoje o Porto de Santos, ele é container e granel, commodities. Né? Mas isso demonstra a necessidade de operar um espaço ocioso. Na verdade, né? Isso exatamente. É a demonstração clara. Isso demonstra que nós estamos com um problema de carga, sim. Né? Muito em virtude, vamos falar sério, dos custos que nós temos aqui operacional, e essa é uma prova viva de que a carga está se movimentando. Né? Então, acho que a preocupação do governo tem que ser diferente. Não andar para trás, mas sim para frente. Vamos entender por que a carga está fugindo, vamos pôr os especialistas na mesa e vamos buscar soluções. Então, na minha opinião, estamos andando para trás. Não sei o que o Mike acha disso. Andando para trás ou andando para frente, Mike? Wagner, você colocou muito bem. Se você olhar um pouco da história, realmente nos anos 50 é que se fazia esse tipo de exportação. Nós estamos fazendo isso aqui hoje. Isso é um desespero de causa, porque o operador portuário, ele não encontra a carga, ele tem que buscar a carga, ele tem que pagar os seus custos, então ele vai ao mercado buscar oportunidades. Quanto a isso, não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, a infraestrutura que nós temos no Porto hoje em dia, ela já é uma estrutura já mais avançada. Então nós começamos a voltar para trás, por quê? Porque ela é uma estrutura todinha de mão de obra direta de pessoas. Então, possivelmente, nós temos interesses aí, não sei se são interesses aí sindicais ou tal, de manter os estivadores trabalhando ali como condutores de carga tal. Esses estivadores devem ser qualificados. A lei do trabalho que veio é para modernizar. Sim. Os sindicatos, para sobreviver, tem que modernizar, Sim. tem que educar, tem que preparar as pessoas Perfeito. para que eles possam ter melhorias nas suas condições de trabalho, que possam trazer melhores remunerações para suas famílias, dar melhor educação para os seus filhos e que possam sair prosperar da zona de conforto, também. né? Exatamente. Né? Não está nessa zona de conforto que é manter, porque querem manter para poder usar essa mão de obra. Que pode ser utilizada de outra forma e que o Porto tem necessidade. Sim, os sindicatos, eles precisam se modernizar também, gente. Os sindicatos são centros da época de 40, Sim. 50, precisa ter uma nova mentalidade. Aqueles que são presidentes, diretores de sindicato, precisam olhar para outros países e ver como eles funcionam. Porque essa questão de movimentação e tirada das pessoas de ambientes insalubres e colocando eles em posições mais estratégicas na operação, ela é natural. Sim. E ela vai acontecer querendo ou não querendo. Não dá para a gente estar falando aqui, a gente está fazendo uma retrospectiva de 2017, não dá para a gente estar falando aqui de voltar a operações que aconteceram em 50. Gente, não está correto. Essa é uma ação que, de fato, é justificada pela questão financeira, porque senão você fecha um terminal e você Sim. perde empregos, né? Agora, as autoridades têm responsabilidade direta nesse assunto. Precisam tomar ações melhores. E aí a gente volta ao ISS lá no começo do programa. Isso tudo é uma cadeia. Né? E aí... ISS, ICMS. E aí, assim, me admira os sindicatos. Hoje, com a extinção da obrigatoriedade de se pagar a contribuição sindical, não estarem se movimentando no sentido de serem centros de excelência para os trabalhadores, mas sim voltarem a levantar bandeiras e brigas da época de 40, 50, né, Mike? Piquete, a gente está quase... Coisa que já passou. Eu não tenho nenhum problema quanto a questões ideológicas, eu não tenho nenhum problema, acho que faz parte. Agora... Isso não pode impedir a evolução, Não pode impedir a evolução. Sim. O sindicalismo moderno, os progressistas, republicanos, tal, isso aí modernizou. A questão que nós tínhamos realmente da esquerda, desculpe comentar, trotskista-leninista do passado, isso já foi, não deu certo. Nós temos que ir a história mostra que não deu certo. Buscar uma socialização, buscar uma participação de todos, mas uma população, um trabalho coeso, um trabalho que leve em condições para a melhoria do ser humano. Isso é o fundamental, não é manter a questão de ideologias, qualquer ideologia, desde que trabalhe na evolução do ser humano.
Então, é por aí que nós temos que fazer, é por aí que nós temos que orientar a esses dirigentes, né? Como formador de opinião, é isso que eu trago, né? Vamos pensar um pouco mais progressivamente, vamos olhar como é o futuro. Esse é o futuro, está aqui, né? e planejar, e nos prepararmos cada vez melhor. O Brasil precisa reduzir o seu custo operacional. Não pode continuar levando tudo saco nas costas, isso já era. Estivador carregar saco nas costas, estivador empurrar boi, isso já passou, isso já não é mais hoje em dia. Hoje em dia o operador tem que trabalhar em portainer, trabalhar com joystick, trabalhar com empilhadeiras, trabalhar com maquinárias de produção. Não ser resistente à mudança, Não ser resistente a mudanças, não. Pensar num planejamento, numa execução melhor, custo mais baixo, tem espaço dentro da evolução. Falta mão de obra, gente. Gente, nós precisamos entender o seguinte, não é porque nós modernizamos, que nós automatizamos processos, que nós deixamos de ter mão de obra. Pelo contrário, a mão de obra ela fica inteligente, ela sai dessa área de execução. E falta, né, Wagner? Falta muito. E ela vai para uma área de planejamento, que é o que a gente tanto fala aqui. Precisamos ensinar os nossos trabalhadores a pensar, não mais a serem trabalhadores braçais, porque como o Mike bem colocou, essa época já passou, o Porto já se modernizou. Então está na hora da gente ter os sindicatos como centros de excelência e formação desses profissionais. Não dá mais para ficar nesse discurso de que nós fizemos a história. Fizeram. E tem todo o mérito pela história construída. Mas tem mais história daqui para frente. Continuarão fazendo. Sim. São o elo fundamental das atividades portuárias. Sim, mas com modernização e preparação adequada para que façam parte da evolução futura. Sim, exatamente. O nosso programa acabou. Alguns temas ficaram sem ser debatidos, porque o setor do Porto é um setor muito dinâmico, né? Sem dúvida. E nós teríamos certamente mais uma hora para ficar falando aqui de tudo aquilo que movimentou o setor portuário em 2017. No entanto, eu acredito que a gente tenha conseguido levar para os telespectadores, passar um recado bastante importante. Mike, eu gostaria muito de te agradecer a participação nesse último Agenda do Porto e por toda disponibilidade ao longo de 2017, que em 2018 nós continuemos juntos. Eu é que agradeço a oportunidade de poder colaborar no seu grande programa, um programa de boa penetração a pessoas realmente que se interessam na atividade portuária. Eu me coloco à disposição também, eu gosto de poder colaborar, eu acho que é fundamental poder ter pessoas que podem também colaborar com isso. Eu queria pedir licença para você. Claro. Eu queria mandar um grande abraço e um beijo aos meus dois netinhos aí, o Pedro e a Valentina, que estão em casa me assistindo hoje, não é sempre que estão aqui conosco, e com isso então participar com a minha família, recarregar as pilhas para a gente poder participar aqui de novos debates aí, trazer melhorias para a nossa atividade em 2018. Muito obrigado a todos e um Feliz Natal, vocês telespectadores aí do Bom Dia Baixada. Muito obrigado por participar e fazer parte aí da sua casa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Wagner, as mesmas palavras para o Mike eu estendo a você. Muito obrigado pela disponibilidade em sempre estar aqui com a gente na bancada para debater os assuntos que movimentam o setor e que representam a nossa joia. Muito obrigada. Nathalie, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente ter esse espaço, esse programa que é maravilhoso, percursor de um debate que a gente nunca imaginou ter com relação a Porto, né? Gostaria de deixar aqui, se você me permite também, um grande beijo para alguns grupos que fazem a diferença na nossa cidade, né? O pessoal do Receita de Amigos, presidente Marcos Bernardi, obrigado pelo ano maravilhoso, por todo o empenho. Loja Estrela Vicentina de São Vicente também pelo todo o trabalho e Celestino Ramos pela dedicação com a nossa creche lá. E vamos para cima. Gente, Feliz Natal. Não é o material que importa. Essa época é uma época de relação. Vamos valorizar o contato humano. Não vamos ficar esperando que as pessoas deem presente. A gente vive uma época de consumismo. Vamos viver uma época de harmonia, em que a presença faz a diferença. E desejo para vocês tudo de bom e um ótimo 2018 para todos nós. Assim seja. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos ao vivo no dia 26 de dezembro. Meu desejo de Natal a todos que nos assistem é que em cada lar possa ser celebrado o verdadeiro significado do Natal. Que cada um possa ter a certeza de que as coisas mais simples são as de maior significado. Que cada um
possa celebrar a vida e o amor, porque é o amor a maior lição que o Criador nos deixou. Feliz Natal, pessoal. Tchau.